Meus pais têm uma casa de férias em Quincy, Califórnia, em uma propriedade de 2 acres cercada por bosques. Costumávamos ir lá como uma família o tempo todo quando meus irmãos e eu éramos crianças. Agora que todos somos adultos, não temos agendas que se alinhem para ir juntos como uma família. Mas quando eu estava nas primeiras fases de conversa com minha namorada Rose, contei a ela sobre nossa casa de férias por volta do nosso 5º encontro. Em outubro, as folhas começam a se transformar, criando uma beleza natural deslumbrante em Quincy. Eu sugeri a ideia de passarmos um fim de semana juntos lá, e ela concordou imediatamente. 2 dias depois, estávamos arrumando nossas coisas para a viagem a Quincy. Eu a peguei em sua casa, e lá fomos nós. A viagem levou cerca de 5 horas, durante as quais passamos o tempo conversando sobre tudo na vida, desde programas de TV até família e memórias de infância. Também ouvimos comediantes e podcasts para passar o tempo. Quando finalmente chegamos a Quincy, dirigimos pela pequena vila primeiro, pois eu queria mostrar a ela como era bonito lá. 10 minutos depois, estávamos na casa. Temos uma pequena cerca de madeira na entrada que deixamos fechada sempre que a casa está vazia. Não tem fechadura nem nada, é apenas um pequeno impedimento para que as pessoas não entrem na propriedade quando não estamos lá. Eu saí do carro para abrir a cerca, e depois dirigimos até a propriedade. Meu pai tem jardineiros que vêm a cada 2 semanas, do verão ao outono, então a propriedade estava muito bem cuidada quando chegamos. Rose ficou impressionada. Chegamos a tempo para o almoço, então descarregamos, dei a ela um tour, e depois liguei a banheira de hidromassagem para que a água ficasse quente o suficiente para depois. Fizemos um pouco de turismo, e fomos ao Museu do Condado de Plumas. Depois disso, estava começando a escurecer, então voltamos para casa. Relaxamos na banheira de hidromassagem por um tempo. A banheira estava no deck de trás, sob o toldo. Estava realmente frio lá fora, mas estava agradável na banheira de hidromassagem. Até que ambos pudemos ouvir o som de folhas sendo pisoteadas nas proximidades como passos. Pensamos que era um urso. Então ambos pulamos fora da banheira de hidromassagem e corremos para dentro da casa. Desliguei todas as luzes e olhei pela janela, esperando ver um urso, mas em vez disso, vi a silhueta de uma pessoa caminhando ao longo do lado da casa. Corri até a porta dos fundos para trancá-la. O som de passos circularam a casa até chegarem à porta da frente e depois pararam. Depois de um momento de silêncio, houve uma batida na porta e alguém gritou que era a polícia. Estávamos confusos. Fui até a frente e disse através da porta fechada: "Há algum problema?" A pessoa do outro lado disse que receberam uma chamada de invasão. Perguntei como isso era possível, já que o vizinho mais próximo fica a cerca de 1 quarteirão de distância. Houve uma pausa perceptível em sua resposta, e ele disse: "Só preciso que você abra a porta, senhor." Respondi: "Desculpe, não me sinto confortável fazendo isso." Então pensei em espiar pela janela para ver se havia realmente uma viatura policial estacionada lá fora. Abri a persiana da frente o suficiente para ver do lado de fora. Estava anoitecendo, escuro, mas ainda com luminosidade suficiente para distinguir a propriedade, e não havia carros de polícia lá fora. Eu disse a Rose: "Acho que esse não é um policial de verdade." O homem do lado de fora bateu na porta novamente. Eu disse pela porta: "Não vejo uma viatura policial lá fora, então não me sinto seguro abrindo a porta." O homem não respondeu a isso. Houve outro momento de silêncio, e pensamos que ele já tinha ido embora. Passaram-se alguns minutos e ainda estávamos na sala conversando um com o outro, quando passos pesados se afastaram da porta. Ele tinha estado lá o tempo todo, sem o nosso conhecimento. Olhei pela janela novamente, mas não vi ninguém. Ele deve ter ido embora em uma direção diferente da casa. O pensamento assustador era que a casa estava cercada por bosques, e ele poderia vir de literalmente qualquer direção. Definitivamente não íamos sair novamente naquela noite, exceto quando eu saí rapidamente para fora para desligar as bolhas na banheira de hidromassagem. A partir daí, ficamos no quarto assistindo.
Coloquei a espingarda do meu pai embaixo da cama e fui dormir. No dia seguinte, fomos fazer uma trilha na Floresta Nacional de Pluma. Depois, saímos para comer e fomos assistir a um filme no cinema próximo. Quando voltamos para casa, estava escurecendo. Entramos na propriedade e Rose gritou: "Meu Deus!" E eu quase desviei o carro pensando que ia bater em algo. Pisei no freio e perguntei o que estava acontecendo. Ela apontou para alguém que estava rapidamente se afastando da casa em direção à floresta, até desaparecer na escuridão. Tentei acalmar Rose quando ela começou a surtar, dizendo que alguém estava nos perseguindo. Eu disse a ela que estava tudo bem, que tínhamos uma arma e que íamos embora na manhã seguinte de qualquer maneira. Eu também estava um pouco assustado. Estacionei o carro o mais próximo possível da casa e rapidamente entramos. Fiz uma rápida verificação pela casa, certificando-me de que todas as portas e janelas estavam trancadas. Não saímos novamente naquela noite. Arrumamos nossas coisas para estar prontos de manhã e fomos para o quarto pelo resto da noite, depois de assistir a um filme. Dormimos por volta desse horário. Foi então que comecei a ouvir um som estranho vindo de fora. Acontecia a cada poucos segundos, e depois parava por alguns segundos. Não conseguia distinguir o que era, mas algo estava acontecendo lá fora. Temia que a pessoa pudesse ter voltado. Esperei até que os ruídos parassem completamente antes de sair silenciosamente da cama, para não acordar Rose. Caminhei até a janela, inclinei as persianas apenas um pouco e me vi cara a cara com um homem do outro lado da janela tentando olhar para dentro. Ele definitivamente me viu. Caí para trás e gritei: "Jesus Cristo!" Rose acordou, mas eu não disse nada. No entanto, peguei a espingarda de debaixo da cama e me certifiquei de que estava carregada, antes de correr para fora pela porta dos fundos e disparar para o ar enquanto gritava como um louco, tentando assustar aquele homem e quem mais pudesse estar lá fora. Acho que disparei 3 tiros para o ar antes de voltar para dentro. Depois, expliquei a Rose o que havia acontecido. Nesse momento senti uma boa descarga de adrenalina. Talvez tenha sido em parte por isso que me senti tão confiante de que quem quer que estivesse do lado de fora não ia voltar. A adrenalina eventualmente passou, e quando estávamos de volta na cama, eu estava com medo novamente de ouvir qualquer tipo de som vindo de fora. Passamos pela noite e na manhã seguinte, liguei para a polícia apenas para registrar um relatório sobre toda a situação. Minha família e eu voltamos lá algumas vezes desde essa história, e felizmente aquele homem nunca voltou, pelo menos enquanto estávamos lá. Lá estava eu dirigindo pelo Colorado no meio da noite. Já estava em Tabernash, e devia ser por volta da 1 da manhã. Parei para abastecer e pegar um lanche em um posto de gasolina. Depois disso, voltei imediatamente para a estrada, embora não houvesse carros na estrada a essa hora. Especialmente não nas estradas em que eu estava. Ainda assim, obedeci ao limite de velocidade porque era tarde, eu estava cansado e nunca se sabe onde um policial pode estar escondido. Eu estava indo por volta de 55 em uma estrada sinuosa e, de repente, aquelas temidas luzes piscando apareceram no meu retrovisor. Olhei no espelho e vi o carro atrás de mim com as luzes brancas e vermelhas piscando. Parei, mas não antes de verificar minha velocidade e confirmar que estava apenas talvez 2 quilômetros acima do limite de velocidade. Puxei para o lado da estrada e o veículo atrás de mim também fez o mesmo. Eu estava além de irritado. Nunca havia sido parado antes na época. E sempre fui um motorista cauteloso e cuidadoso. Imediatamente, senti como se estivesse sendo parado ilegalmente quando o policial se aproximou do meu carro. Abaixei a janela e ele me cumprimentou pedindo minha carteira de motorista e registro do veículo. Tentei agir como se conhecesse meus direitos e não fosse simplesmente me curvar para ele. Então perguntei se havia uma razão para ele me parar. Ele disse que chegaria a isso em 1 minuto. Eu disse a ele que sabia que não estava acima da velocidade, não estava desviando e nenhuma das minhas lanternas traseiras estava queimada, então não queria entregar minha carteira se essa fosse uma parada ilegal.
Então dei uma olhada em seu uniforme. Algo estava estranho. Ele não estava todo de preto com o colete preto que se assemelhava a um colete policial. Mas o colete dele não dizia polícia em lugar nenhum. Seu distintivo também não dizia polícia, dizia força-tarefa criminal. Ele continuava insistindo na minha carteira e registro, e eu perguntei diretamente a ele: "Você é um policial de verdade?" Ele respondeu que fazia parte da unidade secreta. Depois pediu novamente minha carteira e eu pedi o número do distintivo. Ele disse que não precisava me dar isso. Eu sabia o suficiente sobre paradas de trânsito para saber que algo estava errado. Era uma mentira. Também notei que suas luzes eram apenas vermelhas e brancas, sem o azul. Eu não tinha certeza se isso poderia ser um indicador de um policial falso, mas juntamente com tudo o mais, tornou a situação ainda mais suspeita. O homem começou a me pedir para sair do carro. Eu disse respeitosamente que não me sentia confortável conversando com ele até que trouxesse um supervisor. Ele elevou o tom de voz, tornou-se mais assertivo e repetiu para eu sair do carro. Respondi que não achava que ele fosse um policial de verdade, porque se fosse não teria problema em chamar um supervisor. Rolei a janela um pouco e ele não gostou disso. Gritou para que eu abrisse a porta, enquanto colocava as mãos na minha janela e tentava destravar a porta. Eu empurrei as mãos dele para fora enquanto ligava o carro e o colocava em drive. Ouvi ele gritar para parar, enquanto acelerava para longe dele. Meu coração estava acelerado, e eu estava torcendo para estar certo ou seria preso. Vi o carro atrás de mim, e fiz a única coisa que consegui pensar e liguei para o 190. Disse à operadora que estava sendo perseguido por alguém que acreditava ser um policial falso. Disse que ele se recusou a dar seu número de distintivo. Seu carro não tinha marcação e não tinha luzes azuis. Depois de fornecer minha localização e mais detalhes sobre a situação, disse a ela que estava sendo perseguido por essa pessoa. A mulher me informou sobre a delegacia de polícia mais próxima, que era o Departamento de Polícia de Fraser Winter Park, e pediu que eu fosse para lá, pois estava despachando um policial para me encontrar lá. O homem em seu carro continuou me seguindo até a metade do caminho até meu destino, com as luzes ainda acesas. De repente, quando chegamos a um cruzamento, ele apagou as luzes e virou à direita, saindo de vista. Ele tinha ido embora e, com isso, percebi que minha suspeita era verdadeira o tempo todo. Fui até a delegacia de polícia, onde havia um policial em seu carro no estacionamento. Estacionei e ele saiu, parecendo saber que era eu que ele estava encontrando. A partir daí, contei a ele todos os detalhes do encontro, o rosto do cara, seu carro e em qual cruzamento ele virou à direita. Ele anotou minhas informações de contato. Suponho que caso precisasse ser chamado para identificar o cara. Depois de alguns minutos, fui liberado. Fico feliz por ter confiado na minha intuição e não ter saído do carro. Posso apenas imaginar como as coisas poderiam ter se desenrolado a partir desse ponto. Eu tenho 29 anos morando sozinho em minha casa em uma pequena cidade em Michigan. Nos fins de semana, venho aqui para escapar do estilo de vida da cidade, no qual passei a maior parte da minha vida crescendo e estou cansado. Gosto de estar em uma área rural tranquila, mas minha casa e propriedade são do tipo de lugar onde geralmente são ambientados filmes de terror. Uma casa com uma grande propriedade e os vizinhos não muito próximos, onde não se ouve muito sobre crimes geralmente na minha cidade. Mas isso se deve à população relativamente baixa. Não tenho muitos amigos na área, mas isso não é o motivo de eu vir aqui. Em uma sexta-feira, pouco depois de chegar em casa após minha viagem, ouvi uma batida na porta. Abri para um cara com uma prancheta e imediatamente percebi que ele estava vendendo algo. Ele me perguntou se eu estava satisfeito com o meu sistema de segurança. Eu disse que não tenho um, mas não estou realmente interessado. E fiz uma piada dizendo que ninguém está invadindo esta casa feia. Ele então continuou sua apresentação, falando de todos os recentes arrombamentos na área que, sinceramente, eu não tinha ouvido falar.
Ele perguntou com quem eu morava e eu disse que moro sozinho, então não preciso realmente disso. Ele foi persistente, no entanto, pediu-me pelo menos para dar meu número de telefone, e ele voltaria em algumas semanas para ver como eu me sentia. Ele ofereceu dispensar a taxa de instalação na hora. Pensei por que não, isso realmente soava bem, então dei a ele meu número. Ele agradeceu e foi embora. Depois disso, fui para a cozinha começar a fazer o jantar, e depois continuei assistindo Yellowstone na sala de estar. Eu estava numa maratona, assistindo episódio após episódio por horas no sofá. Era por volta das 23 horas quando ouvi uma batida na porta. Às 23 é muito tarde para bater na porta de alguém, especialmente por aqui. Não sou muito próximo dos vizinhos, então não assumi que fosse um deles. A batida na porta continuou, mas eu continuei assistindo meu programa. As batidas persistiram, mas ainda não me levantei. Não ia atender a porta às 23 horas de jeito nenhum. Fui até a porta para perguntar quem estava lá, mas não houve resposta do outro lado. Isso é exatamente como começaria um filme de terror. Eu não ia abrir a porta para descobrir quem estava do outro lado. Eu disse através da porta: "Não estou interessado em qualquer coisa que você esteja tentando vender. Eu tenho uma arma e não tenho medo de usar." Na verdade, eu não tinha uma arma, mas era uma ameaça fácil o suficiente para afastar alguém. Eu pensei que isso tinha funcionado porque as batidas pararam. Voltei para o sofá, mas então alguém começou a ligar para o meu celular. O identificador de chamadas dizia 190 Serviços de Emergência. Nunca havia recebido uma ligação do 190 em toda a minha vida, e nem sabia que isso era possível. Eu sempre pensei que se a polícia ligasse, apareceria sem identificação ou algo assim. Atendi o telefone, e um homem do outro lado perguntou se eu era o George, ao qual eu disse sim. Ele disse: "Houve um relato de um crime na sua rua, e temos algumas perguntas para fazer a você." E isso não parecia certo de jeito nenhum. Pedi ao suposto operador do 190 que pedisse aos policiais para irem até a janela para que eu pudesse identificá-los. Ele falou que não podia, pois eles já estavam do lado de fora da minha casa, o que não fazia sentido. Disse: "Não respondo perguntas, desculpe." E desliguei o telefone. Mesmo que fosse a polícia real, eu não tinha obrigação legal de responder à porta de qualquer maneira. Mas isso estava gritando armadilha em todos os sentidos. Eles tentaram me ligar novamente com o mesmo número. Recusei e coloquei meu telefone no modo não perturbe. Na verdade, decidi ligar para a polícia e perguntar se essas ligações eram legítimas. Imediatamente, a operadora do 190 disse que absolutamente não era real. E juntamente com o fato de que alguém estava na minha porta, eles aconselharam que eu trancasse todas as portas, pegasse algo que pudesse usar como arma e esperasse dentro até que um policial chegasse à minha casa. Enquanto eu estava ao telefone com ela, ouvi a maçaneta da porta dos fundos sendo mexida e alguém tentando empurrar a porta. Eles aparentemente tentaram arrombar ou chutar a porta porque houve esses estrondos super altos na porta dos fundos. Eu contei isso para a operadora e ela disse que a polícia estaria aqui em menos de 10 minutos. Eu precisava deles agora, no entanto. Fui até a porta e gritei: "Você quer ser explodido?" E houve um grito do outro lado dizendo que era a polícia e para abrir, seguido por outra tentativa de arrombamento ou chute na porta. Então olhei pela janela e vi 2 homens mascarados tentando chutar minha porta. Quando digo máscaras, quero dizer que eles tinham esses sacos perturbadores nas cabeças. Pareciam ter buracos para os olhos e a boca cortados. Eles me viram olhando pela janela e, imagino que viram que eu estava no telefone com a polícia de verdade, então saíram correndo. Cerca de 5 minutos depois houve uma batida na porta da polícia de verdade. Deixei-os entrar, e um dos policiais foi muito prestativo fazendo uma varredura. Os 2 carros de polícia na frente, com as luzes ligadas por meia hora, certamente foram um impedimento para qualquer um voltar a casa. Depois que os policiais saíram, percebi que um dos carros de polícia ficou na frente da minha casa por horas. Tenho certeza de que eles foram embora em algum momento durante a noite.
Estou cansado de abrir a porta para qualquer pessoa não anunciada porque tenho 99% de certeza de que o cara que afirmava vender sistemas de segurança estava apenas observando a melhor casa para avisar. E ele e sua equipe estavam falsificando chamadas para o 190 para fazer as pessoas abrir a porta tarde da noite. Fui até meus vizinhos mais próximos para perguntar se o cara bateu nas portas deles também. Eles disseram que não. Por algum motivo, minha casa foi a única nessa rua alvo disso. Acho que fui a primeira casa que eles tentaram, e parecia um alvo fácil.